A gente segue falando de economia, porque essa semana o IBGE divulgou que a inflação caiu 0,68% em julho, alcançando a menor taxa desde os anos 80. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com a professora de economia, Júlia Braga, da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito boa tarde, obrigada por falar com a gente. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Professora, bom, a gente viu aí uma redução, da inflação no mês de julho, bastante importante. É uma redução consistente de queda de inflação? A gente pode esperar isso para os próximos meses? Olha, essa redução que aconteceu do IPCA referente a julho é basicamente advinda da desoneração tributária que ocorreu tanto na gasolina quanto na energia elétrica. O IPCA é um índice composto por mais de 300 itens individuais e a gasolina é o item individual de maior peso nesse índice. Então, esse índice é uma média ponderada de diversos preços que representa tipicamente uma cesta de consumo de bens e serviços dos brasileiros juntos, a gasolina e a energia elétrica correspondem a 10% do peso total desse índice. Então, qualquer variação no preço da gasolina e da energia elétrica tem um impacto muito elevado nesse índice. E esses itens tiveram uma queda significativa esse mês, de 15% para a gasolina e cerca de 6% para a energia elétrica residencial. E a gente percebe que a causa dessa queda é fruto da desoneração do ICMS e da zeragem do PIS/COFINS, quando a gente compara o preço que a Petrobras cobra nas refinarias com o preço ao consumidor final computado nesse índice. Então, nesse ano, o preço que a Petrobras cobra nas refinarias da gasolina teve uma alta acumulada de 20%. Enquanto que o que chega ao consumidor final, por causa desse último mês, acaba acumulando uma deflação no ano. Mas a gente tem que ponderar que essa deflação, mesmo em relação ao que aconteceu esse ano, ela vem a partir de um patamar alto, uma vez que a gente tem que lembrar que em 2021 ocorreu um aumento muito elevado do preço desses combustíveis. Em relação ao diesel, já que eu estou falando aqui dos combustíveis, que foi o que provocou essa redução, com o diesel a história é um pouco diferente, uma vez que o diesel já tinha uma tributação menor, então tinha pouco espaço para desoneração em relação, de forma contrária ao que aconteceu com a gasolina. Então, a gente não verificou o mesmo processo de desoneração tributária que aconteceu na gasolina com o óleo diesel. O óleo diesel acumula um aumento de 40% nesse ano de 2022 e um aumento de 100% em relação a 2020. Só que o diesel, ele não entra, ele não é percebido diretamente para o consumidor, porque o consumidor final não consome o diesel, ele consome indiretamente através de bens que ele consome, especialmente alimentos. Então, o que a gente percebe nesse último mês de julho foi uma alta ainda do preço dos alimentos, muito impactada ainda por essa elevação acumulada no ano do diesel, apesar das duas baixas recentes que a Petrobras forneceu nas últimas semanas. Professora, o Leandro Magalhães de Brasília que fala agora. Boa tarde para a senhora, obrigado por participar do CNN de sábado hoje. Professora, uma pergunta de leigo, digamos assim. A senhora tocou na questão do diesel. O governo falou na possibilidade de importar diesel para poder cair o preço aqui no Brasil. Isso é evidente que vai ter um efeito na questão dos alimentos. Agora, uma pergunta que, como eu falei, de leigo mesmo. O governo começou a pagar o novo Auxílio Brasil, o novo valor de R$600. É mais dinheiro circulando na população, que é algo bom. No entanto, pode impactar na questão dos números aí de inflação, já que também tem mais recurso, dinheiro circulando na população, professora? Eu pergunto isso junto com a questão do diesel. Se o governo conseguir também importar o diesel lá fora para conseguir cair o preço aqui dentro.
Olha, em relação ao auxílio, eu não acredito que esse seja um elemento que pressione a inflação. A nossa inflação, esse fenômeno inflacionário que o Brasil está vivendo, em particular, e que o mundo está vivendo em geral, é um fenômeno relacionado a custos. Não é uma inflação de demanda. Então, eu não acredito que esse aumento do auxílio emergencial vá ter uma pressão inflacionária. Em relação ao diesel, ele ainda se encontra num patamar muito elevado nos mercados internacionais. Então, o Brasil ainda já importa diesel, né? Cerca de 20% do consumo nacional é atendido por importação de diesel. Nas estimativas da empresa internacional de energia, não há um arrefecimento muito forte, uma previsão de arrefecimento muito forte do preço do diesel esse ano. Esse arrefecimento só é esperado para 2023. Então, os alimentos, por esse vetor, né, do combustível, ainda tendem a seguir em um patamar de preço muito elevado, embora a gente perceba que nos mercados internacionais, os preços em dólares das commodities agrícolas, de algumas commodities agrícolas, como trigo, milho e soja, que foram muito impactados esse ano com a guerra na Ucrânia, sofreu alguma correção baixista, mas essa correção ainda é limitada. Então, o que a gente pode esperar ainda, né, um processo, vamos dizer, de desinflação, né? Essa queda de algumas commodities agrícolas pode vir a chegar mais para frente, nos próximos meses, mas ainda em um patamar muito alto. Professora, esse recuo da inflação, ele é sentido da mesma forma na população de mais baixa renda, uma vez que não precisa tanto do combustível, mas o preço do alimento ainda está muito caro? Exatamente. A inflação é sentida de forma mais elevada nas famílias de mais baixa renda, porque uma parte maior do seu orçamento é destinado a itens básicos, como a moradia, os alimentos e a energia elétrica. Então, a energia elétrica deu um alívio, mas os alimentos ainda têm uma pressão inflacionária muito forte e esse mês de julho, o que a gente percebeu é que houve ainda uma elevação da inflação de alimentos. Professora, então, no caso, se o governo conseguir baixar o valor do diesel, a gente pode ter daqui para frente mais deflação, é isso? Já que recai em relação aos alimentos? Como eu falei, tá certo. Então, como eu falei, esse vetor baixista foi muito impactado, a causa desse vetor baixista foram as desonerações tributárias. Essas desonerações tributárias não ocorreram de forma muito intensa no diesel. Então, não foi o preço internacional, nem o preço cobrado pela Petrobras, o vetor maior dessa deflação que a gente observou em julho. O que a gente espera para agosto ainda é uma deflação, né? Mas para os outros meses do ano, o que se espera é a volta da inflação mensal. Então, a gente tem um processo, em geral, né, e em particular para os alimentos, de desinflação ao longo do ano, mas não é uma deflação no ano, né? É uma deflação tópica a partir de um patamar muito elevado. Então, alivia, de certa forma, o rendimento das famílias em relação a esse patamar altíssimo que foi alcançado nesses últimos meses. Mas não é algo muito significativo que vá recompor essa perda acumulada nos últimos meses. Perfeito, a gente conversou com a professora... Especialmente nos últimos 2 anos. Maravilha. A gente conversou com a professora Júlia Braga sobre, então, o recuo da inflação em julho e o que esperar nos próximos meses. Júlia Braga, que é professora de Economia da Universidade Federal Fluminense. Professora, muito obrigada. Até uma próxima. Uma ótima tarde para você.
Obrigada.